Mas o assunto de hoje, Pitoli, é uma bispa de Washington, a Marian Edgar Budd. Muitos riram de nós e achávamos que nós estávamos exagerando. Então, essa daí é a guerra que a gente está lutando. Aí vem gente falando, você criticou. Aí. É impossível sentir nojo bastante da imprensa brasileira. Mais um convite para você. Aqui embaixo tem um botão, um link para você entrar no grupo, uma palestra gratuita dia 10 de fevereiro. Tudo sobre direitos trabalhistas. Você precisa participar. Não pode ficar de fora dessa. O link tá aqui embaixo, tá bom? É só clicar no grupo, é gratuito e lá você vai ter mais informações. Te espero. Vamos para o nosso giro agora com essa informação quentinha. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mas antes desse giro, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. E também deixe aqui os seus comentários. Vamos ao giro de notícias atualizado. O que está rolando no X do nosso querido Elon Musk. Vamos lá, eu separei aqui os assuntos mais comentados nesta quarta-feira lá no X, a plataforma de Elon Musk. Eu destaco o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entre os assuntos mais comentados desde o início deste mês. Mas o assunto de hoje, Pitoli, é uma bispa de Washington, a Marian Edgar Budd. Ela foi considerada por Trump como desagradável e exigiu desculpas da religiosa após um discurso que a gente está vendo aí na tela na Auriverde, em um culto em que ela o advertiu sobre o medo que o republicano causava em pessoas LGBT. Então ela disse, ela fez essa fala... O presidente estava falando e ela ficou falando ali junto? Não, ela estava falando, o Trump estava assistindo numa cerimônia ainda oficial da posse, na Catedral de Washington, e aí durante esse discurso a religiosa falou sobre amar o próximo, e incluiu no discurso os imigrantes, as pessoas da comunidade LGBT. Ela foi lacrar. E aí o presidente afirmou que nos Estados Unidos só serão reconhecidos os gêneros masculino e feminino. Ele disse isso ainda durante a cerimônia de posse. Mas, João, isso num preenchimento de documento, né? Preencher um documento lá, sexo, masculino e feminino. Ué, aí tem a opção, prefiro não me identificar, eu prefiro ser um alienígena, qualquer coisa. Não me identifico como nenhuma das opções acima. Sou um cachorrinho, tem o pessoal que agora acha que é cachorrinho, tem cada coisa. Ela disse, Pitoli, eu vou abrir aspas aqui para a bispa, líder da Diocese Episcopal de Washington, abre aspas, peço-lhe que tenha misericórdia das pessoas do nosso país que estão assustadas agora. Existem crianças gays, lésbicas e transexuais... Crianças? E ela é uma bispa? Isso. Honesta, hein? Existem crianças gays, lésbicas e transexuais em famílias democratas, republicanas e independentes, algumas das quais temem pelas suas vidas, fecha aspas. Trump não gostou dessa fala e aí respondeu dizendo o seguinte, abre aspas, a suposta bispa que falou no Serviço Nacional de Oração na manhã de terça-feira era uma odiadora de Trump, da linha dura da esquerda radical. Ela trouxe sua igreja para o mundo da política de uma forma muito cruel. Ela tinha um tom desagradável e não era atraente ou inteligente, fecha aspas, escreveu o presidente na rede dele, a rede social Truth Social. Pitoli. Muito bom. Olha, o João, muito obrigado. Com relação a essa situação, primeiro que é uma desonesta, porque se defende o que está escrito na Bíblia. Ela deveria morder a língua, se é que não tem medo de morrer envenenada, não é? Mordendo a própria língua. Porque o que ela diz defender aí, crianças, já fizeram a sua opção, meu Deus. Então, primeiro, é uma mulher que, para mim, usa o nome de Deus em vão, porque ela não defende o que está no livro sagrado. Então, para mim, já descredibilizada aí. Já, tchau, obrigado. Né? Valeu. Agora, se colocar como bispa para subir e lacrar, olha, tá cansativo. Tá muito cansativo. É que o presidente Bolsonaro já se foi, né? Não está conosco na sala aqui. Mas eu poderia perguntar, o senhor perseguiu a comunidade LGBT no Brasil durante o seu governo? Eu já sei a resposta, é óbvio que não. Como também não perseguiu jornalistas, garantindo a liberdade da imprensa. Então, essa turma ainda usa, né, daquele protocolo de acuse-os do que você faz. Desculpa, lacradorinha, né? E já tomou o lugar dela. Muito bem. Mas o que está destaque aí mais, João? O Elon Musk, sendo acusado aqui de apologia
A mesma história de ontem. Todas as outras coisas, né, que nós trouxemos ontem aqui por conta de um gesto que ele fez. Ô, João, só uma dúvida. Na rede dele, ele ranqueia e estão o acusando, é isso? Na verdade, vou explicar. Ontem, Elon Musk era o assunto mais comentado. Hoje, a palavra a qual ele é acusado de fazer apologia está entre os assuntos mais comentados e aí ele vem nessa leva de tweets. Não, só para entender. O dono da plataforma que poderia falar assim, a bola é minha, Sim. vou banir esses caras, quem está me atacando agora está fora do jogo. Se você está atacando aqui o dono, por exemplo, né? Nós sabemos aqui no Brasil que não podemos falar do processo eleitoral, sabemos, né? Mas, nesse caso, o Elon Musk, dentro da plataforma dele, ele está sendo atacado e ele deixa. Exato. É exatamente isso. Entendi. E faz piada, inclusive. E quem é ditador aqui? Ele brinca com as acusações. E quem é ditador aqui? Só para finalizar, Pitoli, o nome de Davi Alcolumbre entre os assuntos mais comentados, de fato, entre os assuntos mais comentados, muita gente repercutindo a fala do ex-presidente Jair Bolsonaro na última segunda-feira, dia 20, a respeito da presidência do Senado. Então, muita coisa rodando no X a respeito disso, muitas críticas ao senador Marcos Pontes, aí tem também um vídeo dele dizendo que a candidatura dele está mantida, que ele sempre votou pela direita dentro do Senado Federal, se defendeu ali das críticas feitas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro aqui na Auri Verde Brasil. E aí, Pitoli, muita gente defendendo Alcolumbre, muita gente defendendo o senador Eduardo Girão, mas também muitas críticas a todos eles. Aqui um ambiente bastante diversificado. Esses são os assuntos mais comentados de hoje no X. Bom, João querido, a gente se fala amanhã. Amanhã não estou no estúdio, mas amanhã a gente se fala. É isso. Só lembrar a nossa audiência aqui de seguir a Auri Verde Brasil nas redes sociais, tanto no X quanto no Instagram, @AuriVerdeBrasil, tá bom? Lá tem muita informação para você. Muito bem. Muitos riram de nós e achávamos que nós estávamos exagerando quando dizíamos que as consequências aos desrespeitos a direitos humanos fundamentais aqui no Brasil, ao aparelhamento do Estado, de instituições estatais como ferramenta política para perseguição e aprisionamento de pessoas politicamente, que isso tudo traria consequências internacionais graves para o Brasil, como eu disse, muitos acreditavam que era um exagero. Bom, hoje um ex-embaixador brasileiro que mora em Washington, mora nos Estados Unidos, deu a sua versão dos fatos, numa imprensa completamente esquerdista, que também você percebe claramente que eles também ficaram chocados com a resposta do ex-embaixador. Então vamos lá. Bom, embaixador, do ponto de vista institucional, o senhor menciona a carta enviada pela Câmara nos Estados Unidos ao Comitê de Direitos Humanos da OEA, menciona também. Tem um pedido formal para a cassação dos vistos, né, não só do Alexandre Moraes, querem caçar os vistos de outros ministros do Supremo, sob a alegação de que eles estão conspirando contra a liberdade de expressão no Brasil. Acha que, do ponto de vista institucional, isso pode seguir adiante? Acha que o governo norte-americano, com todas essas idiosincrasias do Donald Trump, pela institucionalidade que envolve uma decisão como essa, poderia vir a caçar um passaporte de um ministro do Supremo, por exemplo? Bom, isso está dentro da capacidade, da autonomia do país, né? O país agora estão fazendo essas medidas todas, né? Contra o México, né? Estão taxando o México por causa de imigração. Eu acho que pode. E eu acho mais. Em março desse ano, daqui 2 meses, vai haver eleição na OEA. Eu acho que o governo americano, através do Departamento de Estado, vai eleger um secretário-geral da OEA. Só um parênteses aqui. As comitivas de deputados federais aqui do Brasil, nós já fomos 3 ou 4 vezes na OEA. Eu já fui 3 vezes na OEA. Nós somos sempre completamente ignorados, mesmo apresentando todas as provas, os crimes contra direitos humanos, nós somos completamente ignorados porque ele foi aparelhado pela esquerda. Só que agora as coisas vão mudar. Conservador, que siga as orientações, as políticas do Departamento de Estado, e isso vai ter implicação sobre os governos de esquerda aqui na região. Eu acho que, por isso que eu digo, esse momento que nós estamos vivendo, talvez seja o momento mais delicado da política externa brasileira nesse governo atual, e há muito tempo, porque nós vamos precisar de atitudes profissionais do Itamaraty, não respostas ideológicas e respostas partidárias. A situação é muito complicada, afeta a todo mundo, e o Brasil terá muito a perder se abrir um flanco, né, de oposição ao governo americano. Vamos ver o que vai acontecer nos Estados Unidos lá. Eu não estou notando agora nenhum esforço de aproximação. Quer dizer, eu não sei, vocês devem ter visto alguma referência, eu não vi nenhuma referência. Peraí, o Lula chama o Donald Trump de nazista, fascista, e agora acho que deve haver uma aproximação. Olha, eu vou te falar uma coisa, Donald Trump sabe exatamente quem é Lula e o que está acontecendo no Brasil. De comunicação de nível mais alto entre a equipe do Trump
e a equipe do governo Lula. Eu não vi nenhuma referência sobre um telefonema do ministro do Exterior com o ministro secretário de Estado, com o Marco Rubio. Quer dizer, isso aí é uma diferença importante, porque você começa o governo sem nenhum canal de comunicação de nível alto, estabelecido entre os dois governos. É uma situação muito, muito complicada, viu? Agora, como eu disse, de novembro, quando houve a eleição, foi o que nós fizemos lá no meu tempo. Nós entramos em contato com a equipe. Agora, se foi tentado isso, a gente não sabe, né? A opinião pública não sabe. Se tivesse havido algum telefonema com a equipe do Trump ou... Não houve nenhum telefonema, nenhuma tentativa. Sabe por quê? Porque eles sabem que não tem a esquerda brasileira totalitária, autoritária, que persegue sua posição política, que não tem conversa com o Donald Trump. Eles não vão nem tentar. Com o secretário de Estado, né, no nosso ministro do Exterior aqui, teria sido divulgado. Quer dizer, tentativas não valem, tem que ter resultado, entendeu? Não adianta dizer que nós tentamos, não conseguimos. Isso é pior até. Se estão dizendo isso, é pior até, porque mostra que não tem acesso a quem manda lá nos Estados Unidos. Eu acho que, se isso for verdade, que foi tentado e não foi conseguido, fica muito pior para a gente. Realmente, eles não têm acesso a ninguém na administração do Donald Trump, enquanto a oposição, senadores e deputados da oposição, Eduardo Bolsonaro, Nicolas, muitas pessoas hoje temos acesso a vários senadores, deputados, membros da administração do Donald Trump que estão recebendo relatórios e informes constantes do que está acontecendo no Brasil e eles estão chocados. Eles sabem que não podem perder um país da magnitude, da amplitude e envergadura do Brasil na América Latina para um sistema totalitário que persiga a oposição, que transforme as nossas instituições em braços desse totalitarismo. Então, para resumir, sim, haverá consequências. Tudo isso que o Brasil está fazendo e outros países que também usarem da mesma estratégia de aparelhar instituições estatais, democráticas, para servirem como um instrumento bélico político. Essas instituições e esses países sofrerão com isso. Nenhum país sobrevive sozinho e, principalmente, como os Estados Unidos é o mais forte país do mundo, é muito difícil para um país querer viver se desconectando completamente da parceria econômica dos Estados Unidos. Então, assim, muita coisa vai acontecer. Isso aí você pode ter certeza. E eu vou te dizer mais, a minha leitura. Haverá, esse ano, um recrudescimento ainda maior dessa ditadura brasileira. Eles vão fincar as suas garras e as suas presas ainda com mais força, reações ainda mais violentas, porque eles vão perceber que o cerco vai se fechando e aí eles têm que justificar suas ações e eles justificarão destruindo mais pessoas serão presas, mais censura, sempre na intenção de sobreviver. Não é democracia, agora já virou um processo de sobrevivência, porque essas pessoas sabem que mais cedo ou mais tarde nós vamos voltar ao poder e eles pagarão na justiça por tudo que estão fazendo. Um abraço. Então, essa daí é a guerra que a gente está lutando. Aí vem gente falando, você criticou aí, tava zoando ali o negócio do Marçal, o Marçal encontrou com o Trump. Meus amigos, se Marçal tiver alguma chance de ser presidente desse país, você vai estar condenando os caras de 8 de janeiro à prisão, a pelo menos até 2031. Porque um cara que é incapaz de falar sobre Alexandre de Moraes vai fazer o quê a favor desse pessoal injustiçado? Você acha que ele vai anistiar igual o Trump? Tem que ter, culhão. Eu conheço um cara que tem culhão para fazer isso daí. Um cara que, graças a Deus, a gente tem a sorte de estar aí, ele ficou 28 anos de Congresso, né, mais 2 de vereador 30, mais 4 de presidente 34. Ficou 34 anos na política, convivendo com a putaria toda putada de gente do Congresso, passou ileso, passou mensalão, sanguessuga, petrolão, uma cambada de coisa que aconteceu lá, o cara passa ileso, consegue ali, por um alinhamento dos astros, chegar à presidência da República, fazer o Dream Team dos ministros, redução de imposto, água para o Nordeste, um monte de rodovia duplicada, finalizada, conectando o Acre ao Brasil, ajudando o pessoal do agro. O agro do Brasil nunca esteve tão bem. Aí dá sorte de ter um cara desse, aí começa a falar, não, passou. Pelo amor de Deus, né, gente? Pelo amor de Deus. O plano A, B e C é Jair Bolsonaro. É impossível sentir nojo bastante da imprensa brasileira. O que eles fizeram agora, cara, é simplesmente surreal. É muita militância, é muita imbecilidade.
Por isso que todas as vezes que a imprensa entra em contato comigo, Estadão, Folha de São Paulo, Globo, Veja, CNN, não importa, a minha resposta é sempre uma receita de bolo. E já bloqueio de cara. Já para eles entenderem, não venham, eu não vou responder vocês porque vocês são militantes, histéricos, ideológicos. Olha o que eles fizeram com Elon Musk. É o seguinte, a imprensa está tentando colar na cabeça da população que o Elon Musk fez uma saudação nazista. Aí eles pegam um frame do vídeo. Elon Musk faz gestos semelhantes à saudação nazista e polêmica explode nas redes sociais. Não, eles fabricaram essa explosão. Vamos lá. Esse gesto aqui. Aqui um jornalista da Globo. Colocou a mão sobre o peito, esticou o braço com a palma da mão para baixo. Tá? E esse é um aceno semelhante à saudação de Adolf Hitler. Pronto. Aí vamos ver agora a Daniela Lima. Leilani, assim, aparentemente o mundo tá sem tempo para sutileza, sabe? E tem um... Não é a primeira sinalização que o Elon Musk faz relacionado a mensagens ou subtextos neonazistas. Daniela Lima. Esse aqui é o Elon Musk, junto com um dos seus melhores amigos, maiores parceiros, Ben Shapiro, que é um judeu, visitando Auschwitz, campo de concentração em Auschwitz, justamente para prestar uma homenagem aos judeus que foram exterminados pelo nazismo. E aqui está ele, mais uma vez, com o kapá, eu acho que Kepá que chama, né, que fica aqui na cabeça, que os judeus usam, junto com um dos seus mais próximos, as pessoas mais próximas dele, que é o Ben Shapiro, um judeu muito influente nos Estados Unidos. Elon Musk defende Israel, é um dos principais defensores de Israel, que fique bem claro isso. Tá? É um dos principais defensores do Estado de Israel, dos judeus, luta pela liberdade de expressão e pela diminuição do Estado e mais liberdade individual. E a imprensa tem a cara de pau de tentar manipular um trecho da fala dele para falar que ele é nazista. Sabe o que isso me lembra? Isso me lembra o Felipe Martins, quando ele foi arrumar a lapela da gravata e de repente ele está num inquérito por sinalização nazista. Olha que loucura isso daqui. Enquanto isso, deputada de esquerda Sâmia Bonfim está basicamente repetindo um mantra dos fundamentalistas muçulmanos para exterminar os judeus, né, da terra, do rio ao mar, que é uma mensagem que diz para exterminar todos os judeus. Inclusive, acionei a PGR, acionei o STF para que ela seja investigada. Aquilo é um discurso judeu. O que é curioso hoje no Brasil, eu até tirei um print que eu falei que, cara, isso aqui é perfeito, a mensagem perfeita é isso aqui. Hoje, o que é nazismo? Beber leite, matar judeu. Ó, o que é nazismo para a esquerda? Beber leite, sinal de ok, camisa verde e mão pro alto. O que não é nazismo? Matar judeu, torturar judeu, estuprar judeu e pregar o extermínio do judeu. Tudo é nazismo menos matar judeu. A esquerda e a imprensa que defende o pessoal da Palestina. Mas vamos lá. Curioso, eles fizeram uma foto de um vídeo, né? Aí, por que não fizeram isso aqui também? Barack Obama, Hillary Clinton, Kamala Harris, todos fazendo... Será que todo mundo é nazista? Né? Tem até aquele meme que viralizou, né? Todo mundo que discorda de mim é nazista. Gente, eu tenho um nojo dessa imprensa. Todo mundo que discorda de mim é nazista. Mas vamos lá. Vamos realmente ver aqui o que aconteceu. Esse é o trecho em questão que eu vou tocar para vocês agora. Nós vamos assistir e eu vou explicar para vocês o que é esse sinal e o que ele falou. For making it happen. Thank you. My heart goes out to you. Pronto. My heart goes out to you. Essa é uma expressão em inglês para sinalizar gratidão. Que é tipo assim, eu entrego o meu coração para você, eu dou o meu coração para você. Então, nesse momento, you em inglês é vocês também. Ele está diante de uma plateia. Então, eu vou fazer com cuidado aqui para ninguém... Ó, até se eu for explicar isso, alguém pode fazer sacanagem. Ele põe a mão no coração e aí ele entrega o coração para a plateia. O que ele está fazendo nesse sinal? Ele está entregando o coração. My heart goes out to you. Meu coração sai do meu peito por vocês. Ou sai da caixa torácica. É para demonstrar gratidão, uma expressão muito usada. Escreva no Google, my heart goes out to you, e veja o que ela significa. Então o cara estava demonstrando gratidão, porcaria. O cara estava demonstrando gratidão falando a frase, my heart goes out to you. Aqui ele está agradecendo, ó. Obrigado. Vamos lá.
E a saudação nazista... Não, cara, tem que ficar explicando isso, é muita imbecilidade. A saudação nazista, o braço ele vai perpendicular ao corpo e não pro lado de cá. Ele faz para fora. Não, cara, só o fato de ter que ficar explicando isso mostra que a imprensa brasileira foi pro buraco mesmo, sabe? Que não tem a menor salvação. Aí tá aqui, ó. Já no Globo já foi corrigido, né? Fact checkers, ó. Musk disse, eu dou todo o meu coração, e então mostrou isso com o braço. Eu dou todo o meu coração, que demonstra gratidão. Não houve saudação nazista. A mesma coisa eles fizeram com o Felipe Martins, quando ele arruma a lapela... Cara, a gente tá vivendo num mundo muito louco, onde dependendo do jeito... Hoje no Brasil não tem aquele negócio, dependendo da hora que você vai tirar uma foto, você não pode fazer um sinal, senão o PCC te mata. Aqui também você não pode fazer um gesto, senão a justiça e a imprensa te destroem. Então eu vou passar para vocês agora um jeito para você nunca cair nesse problema, que é isso aqui, ó. É assim, sinceramente, nós vivemos num mundo tão louco. Cuidado quando você for chamar o garçom, cuidado quando você for chamar o ônibus, tá? Então tem o ângulo ali, que é o ângulo nazista, aí chamar o busão, cara, carinho na criança, carinho no cachorro. Tem que rir. Desculpa, mas tem que rir desse povo, cara. Que loucura. Um abraço.